Boa noite aos irmãos mais uma vez, nos encontrando nessa série de mensagens que estamos pregando, é a penúltima. Então, eu estou pregando a penúltima mensagem no livro, na carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, e encerra com o nosso irmão André domingo que vem. E eu já te convido a abrir suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1, leremos até o verso de número 8. Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 1 a verso 8. Antes de ler o texto rapidamente com os irmãos, eu queria lembrar algo que talvez você tenha conhecimento ou não. No dia de amanhã, 31 de outubro de 2022, é celebrado mais um ano da Reforma Protestante. 505 anos em que temos agora o acesso à liberdade de depender da autoridade das Escrituras somente. Um slogan cunhado pelos reformadores, que tem como título Sola Scriptura, somente as Escrituras para a nossa vida. Somente Cristo, somente a fé, somente a graça, só a Deus damos glória. De um monge que lutou por essa causa, aonde ele diz que a sua mente estava cativa à palavra de Deus em 1521, quando retratado diante daquilo que ele colocou num castelo. Nessa noite, que seja essa verdade para nós, que a nossa mente esteja cativa, consciente da palavra de Deus, para que a gente possa realmente ser alimentado por essa verdade, pela autoridade única que as Escrituras têm, autoridade essa revelada na pessoa de Cristo, na sua própria palavra. Por isso, vamos à leitura do texto que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está aguardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Vamos orar mais uma vez? Pai, já ouvimos do teu servo André, encerrando esse tempo da leitura do Catecismo como uma oração, já louvamos a Ti nessa noite, já lemos a Tua palavra, mas uma vez venho a Ti, Senhor, clamando a ajuda do Teu Santo Espírito, Senhor, para que nos conduza nessa noite, para que o Teu Espírito passeie na Tua casa, Senhor, que limpe de nossas mentes qualquer interrupção, Senhor. Como eu disse, que a nossa consciência esteja cativa à Tua palavra nessa noite, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Precisamos dela, dependemos dela, Senhor, e da autoridade das Escrituras. Fala conosco, fala com o Teu povo, para que a Tua igreja seja edificada. Em nome de Cristo e para a Tua glória, Senhor, eu oro. Amém. O tema dessa mensagem não poderia ser outro, senão pregue a palavra. Uma breve recapitulação até aqui do que já ouvimos e que será muito útil na nossa exposição, que narra do engajamento do ministério de Timóteo e até as últimas palavras do apóstolo Paulo. De fato, são as últimas palavras desse apóstolo, desse grande combatente do Senhor, pregador, apóstolo, servo do Senhor Jesus Cristo. O que você faria, o que você escreveria para alguém se fossem as suas últimas palavras de vida? O que você deixaria para alguém que você tem instruído na caminhada do Evangelho a dar continuidade a tudo aquilo que você já veio vivendo, ensinando e aprendendo diante do próprio Senhor?
Timóteo deve reavivar o dom de Deus em sua vida, a chama do Evangelho em seu coração, não se envergonhar do testemunho do seu Senhor e nem do seu prisioneiro, que é o apóstolo Paulo. Deve participar ao lado de Paulo nos seus sofrimentos a favor do Evangelho de Jesus Cristo. Ele deve continuar a manter o padrão das sãs palavras que recebera e que fora listado pelo próprio Senhor Jesus como um bom soldado de Jesus Cristo. Ele é o obreiro aprovado. Ele é o utensílio para a honra. Ele é o servo do Senhor. Ainda que vivendo numa era perversa, onde a apostasia estava imperando naquela época, ele deveria continuar firme, porque homens estavam sendo amantes de si mesmo, e pessoas estavam sendo arrastadas por todo tipo de heresias e ensinos daquela época. Timóteo não poderia imitar esses homens, deveria fazer tudo ao contrário, porque ele era o escolhido de Deus e deveria permanecer fiel ao seu Senhor e ao seu chamado. E de que maneira? Paulo diz o seguinte: permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A responsabilidade de Timóteo não pode ser outra, senão dar continuidade ao que Paulo iniciou aqui na igreja de Éfeso e nesse tempo em pregar a palavra do Senhor. O compromisso de Timóteo é para com o Evangelho. Por isso, ele tem por trás o pano de fundo aquilo que o próprio apóstolo Paulo disse: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. E aí Paulo diz: porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de nós, se não pregarmos o Evangelho. Alguns objetivos dessa noite para o nosso sermão é enxergar a importância de uma pregação centrada em Jesus Cristo. Segundo, a sã doutrina para a vida da igreja. E por fim, a partida de Paulo. E por que não? A partida de todos os crentes dessa vida para nos encontrar com o nosso Senhor. Primeiro aspecto da nossa mensagem, então, é pregue a palavra. Veja comigo. O jovem tímido, o jovem inseguro Timóteo, mas que agora é o sucessor do apóstolo Paulo, não pode mais voltar atrás, não pode recuar dessa chamada. Ele precisa agora ter coragem. De fato, seu ministério iniciado diante de muitas testemunhas, tendo recebido ensinamentos sobre a fé em Jesus Cristo, também diante de pessoas que fizeram ele aprender sobre Jesus Cristo, o próprio apóstolo Paulo, a sua família, e agora ele deve relembrar todas essas coisas que ele ouviu, dando testemunho solene diante de Deus. Assim, Paulo abre o seu discurso no verso 1 do capítulo 4, veja comigo novamente: diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência. O que Paulo está fazendo aqui nesse texto, meus irmãos, é um solene apelo a Timóteo. Conjuro-te, Timóteo. Isso é, testifico diante do Senhor e de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, a sua vinda é certa. E Paulo faz isso outras vezes na sua carta, mas aqui é o momento que ele faz com maior segurança. O que está acontecendo aqui é um juramento feito a uma divindade ou divindades que era visto particularmente como algo muito sério. De fato, Paulo não só está dando uma ordem a Timóteo, mas ele está dizendo a Timóteo que ele está fazendo uma exortação diante dele, colocando uma pessoa sob juramento, e aquilo era sagrado e inviolável diante da vida de Timóteo. Para os judeus e os cristãos daquela época, o juízo era algo certo, mas que aconteceria com o dia do Senhor. A pregação da palavra era algo inegociável para o apóstolo Paulo, e deve ser assim para a igreja também, pois Paulo confiou àquela igreja de Éfeso que se pregasse a verdade em todo o tempo e fora de tempo. A ideia que Paulo está dando a Timóteo é uma ordem militar, meus irmãos, no sentido que ele precisava lutar, combater, pregando esta palavra. Portanto, Paulo recorre a Cristo como testemunha de sua ordem para lembrar ao jovem Timóteo que o Senhor retornará e testará o seu ministério. Eu, André e Moisés, que servimos nessa igreja, e tanto outros jovens que já passaram por aqui, ou seminaristas, pelo menos nós, todo final de curso, nós precisamos prestar um relatório ao nosso seminário e à nossa igreja local.
No final, o pastor José Hilário senta conosco e faz uma avaliação daquilo que servimos na igreja, de acordo com a palavra que pregamos, na comunhão com os irmãos, tudo envolvendo o ministério. Mas no final das nossas vidas, o Senhor que testará o nosso ministério. E Ele vai buscar saber se fomos fiéis à sua palavra. É óbvio que temos sido aprovados até o momento diante dos relatórios, mas diante do Senhor é algo muito mais profundo, envolve a fidelidade à sua palavra. Por isso, Paulo chama Timóteo a olhar em 3 direções. A primeira direção que Paulo chama ele a olhar é na pessoa de Jesus Cristo, que é o juiz e rei que retornará. Segundo, o cenário contemporâneo onde Timóteo estava envolvido. E terceiro, olhar para o Paulo, o idoso prisioneiro à beira do martírio. Meus irmãos, acompanhem comigo o que Paulo faz com Timóteo. Como eu disse, primeiro ele dá uma ordem: pregue a palavra. Isto é, faze da pregação do Evangelho a obra da tua vida. Não só preserva o Evangelho, Timóteo, não só guarda esse Evangelho tão precioso em seu coração, em suas mãos, como também proclama dessa verdade. Conhecer a palavra, Timóteo, mas também transmitir a outros de forma correta, compreensível e aplicável à vida das pessoas. Entender esse Evangelho na profundidade, mas também levar essas pessoas que possam ser transformadas por meio dessa palavra. Isso é, levar eles ao conhecimento de Deus, mas também conduzir essas pessoas que tiveram conhecimento de Deus a andar em obediência a esses ensinamentos. Ele deve pregar, e pregar é anunciar a palavra revelada a nós. Paulo insiste com Timóteo, que também foi designado por Deus para pregar essa mensagem, proclamar as verdades do Evangelho em tempo de apostasia. E aqui não há uma possibilidade para Timóteo, uma opção. Timóteo, se possível você prega, faça outras coisas, e aí por fim você prega o Evangelho. Não, Timóteo, há uma urgência nessa mensagem. Faça isso, nunca perca o teu sentido de urgência, Timóteo. Pregue a palavra. Talvez a gente tenha perdido esse sentido de urgência da palavra, e talvez a gente esteja escutando muitas coisas que não sejam o Evangelho, e não ser alimentado pelo Evangelho, não pregar a nós mesmos todos os dias esse Evangelho. Por isso, Paulo convida Timóteo, insista, que quer dizer, seja insistente, esteja disposto, Timóteo, a pregar essa palavra. Ele recebe essa ordem, porque Timóteo é um arauto do rei. E a qualificação mais importante do arauto é que ele representa e deve relatar fielmente a palavra de outra pessoa que o enviara. Isto é, Timóteo não era o original desta palavra. Timóteo não criara as ideias das Escrituras que ele queria pregar. Timóteo não é a pessoa inspirada por suas falas, por seus raciocínios, não. Timóteo simplesmente está levando a mensagem de outra pessoa, pois a sua mensagem não era assim, não era sua, e sim do Senhor que já proferiu durante muitos anos na história. O que eu faço aqui nessa noite? Pregar a palavra, mas não a minha palavra, a palavra proferida de Deus a nós e revelada por meio das suas sagradas Escrituras. O que nós vamos fazer? Continuar pregando a palavra de Deus. É isso que ele deve fazer como um arauto. Então não se engane, meus irmãos. Os políticos desse século, desse tempo, jornalistas, jogadores de futebol, artistas, embora falem sobre Deus, muito provavelmente não estarão comprometidos com esta mensagem, em sofrer e morrer se for preciso, mantendo-se fiel a Cristo. Isso é um papel da igreja, dos crentes convertidos, de todos nós que fomos chamados a anunciar as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Não estou dizendo com isso que esses homens, artistas, jogadores de futebol e talvez políticos não sejam crentes. Oramos para que eles sejam verdadeiramente convertidos. Mas ainda assim, que não conheçamos profundamente, precisamos entender que quem será fiel ao Senhor serão aqueles que irão sofrer e morrer se for preciso por essa mensagem, e não abandonar de forma alguma. O verso de número 2
como Paulo vai dizer, olhe comigo, que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. É uma comparação bem próxima do capítulo 3, do verso 16 e 17, que o Moisés pregou semana passada. As tarefas de um pregador e os propósitos da palavra são correspondentes aqui. E eu explico aos irmãos. O ministro da palavra não corrige, não repreende, nem exorta com as suas palavras, mas com as palavras inspiradas do Senhor. Vou repetir. O ministro da palavra não corrige, não repreende, nem exorta com as suas palavras, mas com a palavra inspirada do Senhor. Não é o que eu quero falar, mas é o que o Senhor deseja falar. E se as Escrituras precisam entrar, penetrar o nosso coração e nos confrontar, nos exortar, nos chamar a uma mudança, a um arrependimento, ela precisa ser pregada, meus irmãos. Seja alguém mais próximo da sua família, seja uma pessoa que você mais ama, você precisa pregar essa verdade e deixar que ela cumpra o seu papel no coração dessas pessoas. Que palavra, então, Paulo está se referindo aqui ao texto? São palavras jogadas ao vento? São palavras que nós desejamos falar? De onde surgiu essa ideia de pregar a palavra na cabeça de Timóteo e de Paulo? Porque chegamos nos dias de hoje pregando a mesma palavra. Você deve conhecer as palavras das Escrituras que diz assim: vamos para o outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Ou, então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que eu vim, para pregar. E ele diz que designou 12 para o quê? Para pregar também a palavra do Senhor. E que palavra é essa? Se não as Escrituras, se não todo o Antigo Testamento, a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Provavelmente Timóteo não tinha os evangelhos ainda aqui diante dele, talvez algumas cartas de Paulo já escritas, talvez a carta de Pedro, mas ele tinha os ensinos que recebeu de forma oral também, mas ele tinha entendimento das Escrituras, do que o Senhor já havia feito. O próprio Senhor disse em Lucas, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Pregar o arrependimento para o perdão dos pecados, o Cristo que cumpriu as Escrituras, é sobre esse Jesus que Paulo tem como fonte de autoridade o Antigo Testamento para pregar. Por isso ele disse a Timóteo: dedique-se, Timóteo, à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Palavra aqui, meus irmãos, significa a mensagem sobre Jesus. Isso parece ser tão simples. Rodrigo, nós sabemos que o Evangelho é sobre Jesus e precisa falar sobre Jesus. Pasme, não é assim que você vê em outros lugares. Por vezes, é o Evangelho do homem, é quem é exaltado, quem é glorificado. É um Evangelho sem sofrimento, sem cruz, e não há Evangelho sem a morte de Cristo, sem o que Ele fez por nós, em que Ele seja colocado no devido lugar. Qual então é a missão do jovem Timóteo nesse momento? Em Éfeso, pregar uma mensagem centrada em Jesus Cristo, no Evangelho e na cruz. Qual a nossa mensagem, meus irmãos? Uma mensagem centrada na pessoa de Jesus Cristo, no Evangelho e na cruz. Deixa eu te dizer algumas coisas. Qualquer evangelho que proclame somente a vinda de Cristo ao mundo, significando a encarnação, sem a expiação, é um falso evangelho. Qualquer evangelho que proclama o amor de Deus, sem ressaltar que seu amor o levou a pagar na pessoa de seu Filho na cruz, o preço final pelos nossos pecados, é um falso evangelho. Por isso, o verdadeiro evangelho é aquele que fala sobre o único mediador. Vai em 1 Timóteo, volta algumas folhas da sua Bíblia, no capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5
e verso de número 6. Diz assim, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que deve se dar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Um só mediador, a esse damos testemunho em tempos oportunos. Timóteo, então, meus irmãos, como ministro de Deus, está encarregado a entregar essa mensagem, a continuar trabalhando, quer seja oportuno, quer não. Você já ouviu falar de um homem chamado Irmão André, não o nosso André, mas o Irmão André do Portas Abertas, que veio a falecer em setembro deste ano, que falou muito do Evangelho aos povos não alcançados, gerou homens e mulheres a anunciar e pregar essa mensagem. Ele deixou a seguinte frase para nós nessa noite: nossa missão se chama Portas Abertas, porque acreditamos que todas as portas estão abertas em todo o tempo e em qualquer lugar. Eu literalmente acredito que toda porta está aberta para ir e pregar o Evangelho, desde que você esteja disposto a ir e não esteja preocupado em voltar. Estamos dispostos a pregar desse Evangelho, a ir e não voltar? Porque ele vai dizer que todas as portas estão abertas, e todo tempo e em qualquer lugar. Meus irmãos, não falta oportunidade a nós de anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Se você sair daqui nessa noite, se encontrar com alguém, não vai faltar oportunidade, em tempo e fora de tempo, de pregar esse Evangelho. Você está indo, então esteja preocupado em ir e não voltar. Levar essa mensagem e deixar que ela faça o seu trabalho principal de salvar homens de seus próprios pecados. Paulo afirma a Timóteo, então, que ele precisa anunciar a sua mensagem, quer as pessoas estejam dispostas a ouvir, quer não. Deus está buscando por pessoas, pelos seus, e usando instrumentos para levar essa mensagem poderosa de salvação. E a prova disso, que não devemos olhar para os perigos e nos desanimarmos diante dessa mensagem. Talvez você seja alguém nessa noite que tem desanimado por conta do Evangelho, porque você esperou o Evangelho e mais alguma coisa. O Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo, e Ele é suficiente para nós, não mais outra coisa. Por isso, meus irmãos, quando Paulo, talvez desanimando em Corinto, de pregar aqueles irmãos, o Senhor aparece a ele numa visão e diga: Paulo, não te cales, mas fale, porque tem muita gente minha nessa cidade, e eu estou contigo, não tenha medo. Tem muita gente do Senhor nessa cidade de Atibaia, tem muita gente do Senhor ainda na cidade do Jardim Imperial, nesse lugar. Precisamos pregar urgentemente essa mensagem, quer tempo ou fora de tempo. O que é isso? Estava eu no meu estágio de férias no Rio, junto com meu irmão André, e eu me lembro que fomos convidados a ir num aniversário da mãe de uma irmã da nossa igreja. Essa irmã havia enfrentado algumas dificuldades, alguns problemas em nossa igreja. E aí minha irmã, que é líder do grupo das mulheres, falou: Rodrigo, vai ter um aniversário, e a Cida chamou a gente para ir, eu estou chamando o André também, que está conosco aqui. Eu falei: tudo bem, é só um aniversário. No meio do caminho, minha irmã disse: e aí você dá uma palavra lá. Aqui eu estou pregando de forma formal, em tempo. E no meio do caminho ela falou que eu ia dar uma palavra. Eu falei: assim, do nada, Rosana? Nem me preparei, esteja disposto. E aí quando chegamos naquela casa, o André recebeu um violão, e ele também participou desse momento, e precisou tocar 2 músicas, e ficamos ali desesperados. E agora, o que eu vou ler? E eu lembrei de um salmo: tenha um salmo na boca, tenha Cristo no coração. E aquela irmã chegou perto de mim, e o que foi interessante, sabe o que ela disse? Olha, a minha família está toda aqui, e alguns não são crentes. Prega o Evangelho para eles, pregue a Cristo, que eles precisam ouvir. Naquela noite eu não pude fazer outra coisa, fora de tempo, senão pregar o Evangelho. Às vezes a gente passa tempo com pessoas da nossa família,
Conversamos tantas coisas, seja no aniversário, não vou orar porque vão me chamar do crentão da família, e aí você perde a oportunidade, fora de tempo, de pregar o Evangelho. Quer seja oportuno, quer não. O texto segue, meus irmãos, e aí há 3 imperativos acontecendo, no verso de número 3 em diante, onde, no verso 2 ainda ele diz: insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Paulo chama a atenção de Timóteo agora, para que ele possa corrigir, repreender e exortar, isto é, encorajar também. E repreender, meus irmãos, é falar com outra pessoa de tal modo que, se ela não chega à confissão de fé genuína, você saia dali com a certeza de que essa pessoa está convicta, pelo menos, do seu estado de pecador. Tu já ouviu aquele lugar que onde você chega e falam assim: pecador eu? Ou não vá ali, não fale sobre o pecado. Pregue, meus irmãos, para que, se essa pessoa não chega à confissão de fé naquele momento, ela entenda o seu estado de perdição, pelo menos. Ainda que seja tolice tentar provar aos infiéis que a Escritura é a palavra de Deus, isso só pode acontecer ou ser reconhecido, exceto pela fé. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A pregação. Precisamos pregar para que essas pessoas venham à fé. O que mais Timóteo, então, precisa fazer neste momento? Conclamar o rebanho ao arrependimento e à perseverança. Lembrando, sim, do solene comissionamento que ele teve e da urgência dessa mensagem, mas ele não poderia agir com conduta rude ou impaciente. Não é chegar atropelando aquela pessoa que está próximo de você. Não é chegar de forma superior. Não é chegar considerando que aquela pessoa não sabe nada do Evangelho e você sabe tudo. Mas é de forma paciente. Não é com frouxidão, mas é com firmeza. É com convicção daquilo que você está falando, para que aquela pessoa possa ser persuadida, não pelas suas palavras, mas pelo poder do Evangelho, para que ela seja transformada de forma em que a paciência, a longanimidade do Senhor esteja sobre a vida daquela pessoa, mas você não deixou de anunciar com toda a doutrina, com todo o entendimento, porque haverá um tempo que alguns irão apostatar da fé, como Paulo vai dizer, nos últimos tempos, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Você se preocupa com isso, meus irmãos, nessa noite? Que há pessoas sendo enganadas de forma tão pesada, tão intensa, e sendo arrastada por esses ensinos? Por isso nós precisamos nos voltar para o que Paulo chama de a sã doutrina da igreja. O que é a sã doutrina? A sã doutrina é um resumo dos ensinos bíblicos que são tanto fiéis à Bíblia como úteis para a nossa vida. Eu digo que a sã doutrina, ela é para a vida da igreja. É um corpo doutrinal onde aprendemos de fato não só a pregação do Evangelho centrada em Cristo, no arrependimento do homem, como um sentido de ensinar também as Escrituras, as doutrinas tão importantes que nós temos para que a igreja possa crescer madura, unida nesse crescimento espiritual. A sã doutrina, a verdade, o depósito que Paulo fala e a fé devem ser passadas adiante, pois a sã doutrina leva a uma mente sã e a uma fé sã, a um coração são e a uma consciência também sã. Paulo vai dizer que eles estão rodeados de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Coceira aqui, meus irmãos, entenda, é uma figura de linguagem que Paulo está dizendo no texto. Ele diz: se rodearão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos. Paulo está dizendo claramente que esses homens e mulheres e pessoas estão de forma curiosas, como que procurando informações interessantes e inconvenientes. Isso é uma comichão ampliada pelo ensino dos falsos mestres, que basicamente deseja esses ouvir palavras agradáveis, ou melhor dizendo, estão com fome de novidades. Já viu gente assim, crente assim?
que parece que o Evangelho não é suficiente, que a verdade das Escrituras não basta, parece que deseja mais alguma coisa. E o problema não são os falsos mestres. Nós não negamos que eles estão por aí, mas é o nosso próprio coração cobiçoso de ouvir outras verdades, novidades, serem encantados por falsas histórias, por fábulas, e é isso que está acontecendo. Naquele tempo, na sociedade em que Paulo enfrentava a greco-romana, alguns pensadores e líderes daquele tempo adoravam bajular o povo dizendo o que eles queriam ouvir. Isso era muito comum entre os políticos, entre os oradores e os filósofos. Isso não é diferente no nosso dia. Mas veja, Paulo exige de Timóteo que seja o que aconteça na sua vida, ele deve continuar firme, sóbrio, porque essas pessoas não vão suportar a sã doutrina, não vão recusar a verdade e logo elas se entregarão a essas fábulas. Como eu disse, não negamos de forma alguma o erro desses falsos mestres, as suas heresias, contudo, nos permitimos ser alimentados por fábulas. Mesmo depois de ter recebido o precioso ensino das Escrituras, você não precisa mais continuar enganado por esses homens. Nessa noite, você não precisa mais ser enganado por esses homens e seus falsos ensinos. Há um pastor que disse a seguinte frase, eu não sei se a ordem está certa, mas ele disse assim: não busque uma igreja perto da sua casa, mas sim perto da Bíblia. Louvado seja Deus pela vida da igreja de Bajo, que prega as Escrituras com fidelidade. E se você mora próximo a essa igreja, agradeça a Deus porque você está próximo de uma igreja que prega a Bíblia, que prega as Escrituras. Mas se fosse possível, se aqui não pregasse o Evangelho, e fosse a uma distância de 2 horas da sua casa, e você soubesse que há uma igreja pregando a verdade do Evangelho, corra para lá. Corra para uma igreja, onde ela prega o Evangelho de Jesus Cristo. E pelo menos na região de Atibaia, eu conheço 3 igrejas, pelo menos onde eu passei, que pregam com fidelidade as Escrituras. Por isso, Paulo chega diante de Timóteo, no verso 5, dizendo: tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Não que Timóteo silenciasse, mas que ele tivesse uma atitude firme e persistente na sua mente, que observa tudo à sua volta e ao seu redor, e se mantém inabalável em direção a seu objetivo. Por isso a sã doutrina nos ensina a pregar e ensinar a doutrina, todo o conselho de Deus. A sã doutrina, meus irmãos, para a vida da igreja, ela traz a possibilidade de vivermos a santidade, o amor, a unidade e a adoração. Isto engrandece e adorna o testemunho do Evangelho na vida da igreja. O último ponto desse sermão é a partida de Paulo e a partida dos crentes. E eu vou dividir rapidamente em 3 pontos. Verso 6 a verso 8, leia comigo. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Paulo não esconde a sua partida. Interessante que Paulo não está aborrecido, não está arrependido, pelo contrário, ele está orgulhoso e confiante. Assim como cantamos numa canção no início, e quando enfim chegar a hora ou se findar, ele fala na canção que estaremos cantando de forma para sempre ao nosso Senhor. Paulo sabe da sua recompensa, Paulo está alegre com a sua vida que está chegando ao fim. Ele fala de um aroma suave, a sua vida sendo oferecida como sacrifício, como alguém que está como um soldado levantando o acampamento, ou como num navio que está levantando a âncora. O tempo da minha partida está perto. Uma tradução mais literal aqui seria o seguinte, meus irmãos: quanto a mim, estou pronto para ser derramado por aspersão de sacrifício, e é chegado o tempo para soltar as âncoras e levantar as velas, e para desmontar a tenda e prosseguir viagem. Paulo está partindo em viagem. Ele sabe que o seu fim está perto, e Timóteo precisa dar continuidade. Nós sabemos que estamos em viagem, mas a pergunta é: será que estamos combatendo o bom combate?
A imagem que Paulo traz aqui é de uma competição atlética. Na primeira carta ele deixou isso bem claro ao Timóteo. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas pessoas. Paulo está dizendo basicamente, lutei na competição bem até o fim. Talvez você tenha parado de lutar. Paulo está nos encorajando nessa noite. Combata o bom combate. Essa é a primeira etapa. A segunda, terminei a carreira, que se refere também à corrida, outra imagem atlética na vida do apóstolo Paulo. Você já ouviu falar, e trazendo a figura do esporte aqui, num homem chamado Roger Federer? É um ex-jogador de tênis, não mais, ele veio se aposentar esse ano. Talvez você não saiba quem é, mas não importa muito, depois você pesquisa. Mas eu queria apenas tratar com as suas últimas palavras, antes de encerrar a sua carreira. Ele disse o seguinte: como muitos de vocês sabem, os últimos 3 anos me trouxe desafios na forma de lesões e cirurgias. Eu trabalhei duro para voltar à plena forma competitiva, mas também conheço as capacidades e limites do meu corpo. E sua mensagem para mim ultimamente tem sido clara. Eu tenho 41 anos, joguei mais de 1.500 partidas em 24 anos. O tênis me tratou mais generosamente do que eu jamais sonhei e agora devo reconhecer quando é a hora de terminar a minha carreira competitiva. Esse homem era um esportista e reconheceu que era a hora de terminar a sua carreira. O apóstolo Paulo também enfrentou muitos desafios de toda sorte. Trabalhou duro pelos irmãos, se deixou desgastar pelos seus irmãos. Viu seu corpo também limitado, com um espinho na carne, e disse que na sua fraqueza ele está forte, pois a graça de Deus é suficiente para ele. Paulo não jogou partidas, mas pregou muitos sermões, gerou filhos na fé em 30 anos de ministério, fiel ao Senhor. O Senhor foi bondoso para com Paulo, garantiu a sua coroação, e por isso ele também reconheceu que era a hora de terminar a sua carreira de forma triunfante. Como Paulo fez isso? E como deve ser isso para a vida da igreja? Guardando a fé. A terceira etapa. Combati um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. É uma expressão que traz o sentido de lealdade. Paulo está dizendo, fui leal ao que me foi confiado. O que é semelhantemente a uma expressão hebraica que traz a seguinte ideia, permanecer fiel à aliança ou, em alguns casos, preservar a verdadeira fé. Diferentemente do ex-tenista, ao terminar a sua carreira, o apóstolo Paulo não se tornou um ex-servo, um ex-pregador, um ex-obreiro, um ex-utensílio de honra. Pelo contrário, ele é tudo isso agora, na pessoa do seu Senhor Jesus Cristo, aguardando a sua coroa e a perfeição do seu corpo glorificado. Por isso, há uma coroa guardada ao apóstolo Paulo, que se refere a uma grinalda, recebida pelos que são vencedores das corridas gregas naquele tempo. Não quando ele encerrou a sua carreira, mas quando o glorioso dia da vinda de Cristo vier até Paulo e a todos os crentes que amam a sua vinda. Concluímos o sermão dessa noite, meus irmãos. Vimos 3 importantes coisas no ministério de Paulo, no ministério contínuo de Timóteo. Primeiro, a fidelidade na pregação centrada na pessoa de Jesus Cristo. A sã doutrina para a vida da igreja e a partida dos crentes. Paulo exortou a Timóteo, em primeiro lugar, quanto ao delegado apostólico e como representante em Éfeso. Mas aplicando isso à vida da igreja nessa noite, a cada homem chamado ao ministério evangelístico, como temos aqui alguns homens que fazem a obra de evangelista, ou pastoral, ou mesmo a todos os cristãos nessa noite. Ainda não é o fim. Aguardamos a vinda última de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ainda não é o fim. E alguns elementos que os discípulos devem esperar na história, não pelo governante, que nem sabemos quem assumiu ainda nessa noite, pelo menos eu, mas ao nosso Rei vitorioso, Jesus Cristo, é que enganadores vão surgir, é que as coisas vão piorar e não melhorar. Contudo, a pregação deve continuar. O Senhor disse, e este evangelho será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim.
Qual o nosso dever nessa noite? Pregue a palavra. Faça isso ao sair daqui. Se você entrou nesse lugar nessa noite e não tem esse Cristo como seu Senhor, se você acha que a guerra que há no mundo entre governantes, entre torcedores de futebol, é a pior que pode existir, saiba, meu irmão, meu amigo visitante, a pior guerra é a guerra do nosso coração, porque se eu não tenho a Cristo, eu estou em guerra contra Deus. E dessa paz que vem de Deus, ela só pode ser dada por meio de Jesus Cristo. Se nessa noite o seu coração não está entregue, rendido a Cristo, que você possa se curvar diante dele e aceitar Cristo Jesus como suficiente na sua vida, por meio da pregação do Evangelho, e ele possa reinar soberanamente na sua vida, meu irmão, e você possa sair daqui com a palavra do Senhor habitada em seu coração, com o coração rasgado, contrito, não pelas minhas palavras, mas pelas palavras do Senhor Jesus. Curve sua cabeça, vamos a Deus em oração. Pai, te louvamos nessa noite, clamamos aos céus porque é diante de ti, do testemunho, diante de ti, Senhor, aonde vê a tua igreja reunida nessa noite, que a tua palavra possa ter penetrado e achado lugar nos corações, Senhor, que a tua igreja possa ter sido encorajada a continuar pregando com fidelidade esta palavra e levando essa mensagem a tantas outras pessoas, Senhor, não só preservando, mas proclamando o evangelho de salvação, Senhor. Cuida da tua casa, do teu povo, Senhor. Nos livra de todo engano, Senhor, deste mundo, dos falsos mestres, dos ensinos, Senhor, que são contrários à tua palavra, à tua verdade, Senhor. Que o nosso coração esteja blindado contra essas inverdades, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a enxergar na tua palavra a pureza da doutrina, a beleza do teu evangelho, Senhor. E que jamais ela seja perdida, Senhor. Que seja um senso de urgência em nossos corações continuar pregando, Senhor. No mundo onde muitas coisas são faladas, mas que poucas palavras são ditas a respeito do teu evangelho, Senhor. Mas temos igrejas ainda que têm sido fiéis à tua palavra, Senhor. E que nessa noite, que aqueles que não têm um verdadeiro encontro contigo, possam ser impactados por essa palavra e possam encontrar paz com Deus, Senhor, por meio de Jesus Cristo, e ser justificado pela fé, Senhor, somente pela fé. Salva, Senhor, os teus nessa noite, Senhor, e que eles possam estar rendidos com seus corações, Senhor, e não quererem outra coisa senão o teu evangelho para suas vidas, Senhor. Faça morada nos corações, Senhor, nos sustenta nesta caminhada tão difícil, mas que a gente possa confiar que já está guardada a nossa coroa, Senhor, nos céus. Muito obrigado pela tua igreja que se reúne nessa noite, e assim nós oramos em nome de Cristo, aquele que reina e vive para todo sempre. Amém.